Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. Ainda estamos celebrando com alegria a oitava da Páscoa, com alegria da ressurreição do Senhor. E vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 seguintes. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, esses 2 discípulos de Emaús estavam caminhando, para a sua casa, tristes, abatidos, desmotivados, porque estavam achando que Jesus estava morto. E eles comentavam pelo caminho: "O que será que aconteceu? Por que será que Jesus foi morto?" E de repente o próprio Jesus apareceu, começou a caminhar com eles, só que eles não reconheceram Jesus caminhando do lado deles, porque a tristeza era muito grande no coração de cada um. Então Jesus começou a falar a eles sobre as Escrituras e assim por diante, e eles só reconheceram Jesus, o Cristo, o ressuscitado, ao partir o pão. Quando Jesus partiu o pão e deu a eles, aí eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Meus filhos, quando eles reconheceram Jesus, eles voltaram a Jerusalém e também deram a notícia: Jesus ressuscitou de verdade. Nessa oitava da Páscoa que estamos vivendo essa semana toda, somos convidados todos os dias a dar a boa notícia àqueles que ainda não acreditam. Jesus está vivo, Ele ressuscitou.
Quando se tem experiência com Cristo ressuscitado, temos prazer em falar que Jesus está vivo, que o Senhor ressuscitou, que nele está a vida, que nele está a salvação, que nele está a vida eterna. Isso, meu filho e minha filha, se nós realmente tivermos uma experiência com Cristo, o ressuscitado. Por isso, devemos pedir ao Senhor a graça, a bênção, a misericórdia, que nós possamos caminhar cada dia mais dando este anúncio. E não permitir que a tristeza não venha tomar conta do nosso coração. Filhos, quem não tem o Cristo ressuscitado em seu coração, tem uma vida triste, abatida, amargurada. O Cristo ressuscitado, ele veio trazer vida, veio trazer alegria, veio trazer esperança. Por isso que o anúncio, ele deve ser importante sempre. Vamos anunciar, vamos levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.